Olá, seja bem-vindo à nossa 8ª aula. Na aula de hoje falaremos sobre sistemas operacionais. Afinal, o que é um sistema operacional? O sistema operacional é um conjunto de programas que gerenciam recursos do computador, fazendo comunicação entre o hardware e o software. Em outras palavras, podemos dizer que o sistema operacional é o responsável por fazer a ponte entre hardware e software. Afinal, para que os dois conversem é preciso que haja um intermediador, tá? Essa imagem ilustra bem o que foi falado. Temos aqui o sistema operacional, tá? Fazendo justamente a ponte entre o software e o hardware. Para que o hardware seja utilizado, é preciso que exista um sistema operacional, tá? E quais são as funções do sistema operacional? Ele gerencia processos, tá? Tá, João, mas e o que são processos? Lembra que nós falamos que os componentes do computador são memória RAM, HD, processador e entre outros? Então, todo processo é uma parte do processador que é utilizada por um programa. Vejamos. Ao abrir o gerenciador de tarefa, podemos ver os programas que estão sendo executados no momento, tá? Cada item dessa lista é tido como um processo que o processador está executando. Veja que aqui temos o uso de CPU, que é justamente o processador. Então, por exemplo, o gerenciador de tarefas está usando quase 1% do processador, o Windows Explorer 0.1 e aqui outros programas que também estão utilizando algumas outras porcentagens do processador e etc. Tá? Ele também faz o gerenciamento de memória. O que é esse gerenciamento de memória? Digamos que eu tenho aqui uma memória RAM de 4 GB, tá? Eu tenho 4 GB de espaço disponível para executar os programas. O sistema operacional ele é encarregado de fazer com que cada programa ocupe uma determinada quantidade de memória, tá? Ele gerencia isso, distribuindo para cada programa a quantidade necessária para que o programa possa ser executado. E o gerenciamento de entrada e saída. Toda vez que você espeta um pendrive no seu computador, quem faz o gerenciamento é o sistema operacional, tá? Seja pendrive, seja mouse, seja teclado, e isso é uma função dele. Quais são os tipos de sistema operacional? Temos o sistema operacional monousuário e monotarefa, monousuário multitarefa e o multitarefa. E qual a diferença entre eles? O monousuário, monotarefa, significa dizer que o sistema operacional só aceita um usuário conectado por vez, tá? Executando somente uma tarefa por vez. Os monousuário multitarefa significa que, apesar de somente um usuário por vez utilizando, podemos executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. E no caso do sistema operacional multitarefa? No sistema operacional multitarefa temos a possibilidade de mais de um usuário conectar-se ao mesmo tempo, ou seja, utilizar os recursos do computador ao mesmo tempo e vários processos serem executados ao mesmo tempo, tá? Lembre, processo é tudo o que é executado no processador, ou seja, cada programa que está aberto é um processo. Então, se o sistema operacional é monotarefa, significa dizer que somente um programa por vez é executado, tá? No caso do Windows, ele não é monotarefa, tá? Ele é multitarefa. A gente pode dizer que ele é multitarefa, apesar de ser monousuário, porque você não consegue utilizar mais de um usuário por vez. E como fica o computador sem sistema operacional? Suponhando que eu queira usar sem o sistema operacional. Bom, é impossível que você consiga utilizar o computador sem sistema operacional, por causa disso aí, tá? Isso aqui é a tela de configuração do computador. Essa tela de configuração é a tela onde nós vamos configurar data e hora, a forma como o dispositivo tem que se comportar no computador, tá? Muitos técnicos vão chamar isso aqui de tela do BIOS, tá? Na verdade, isso aqui é o setup, que é a configuração do computador. Só que as informações que salvamos aqui a partir dessa tela ficam salvas realmente na pecinha que fica na placa-mãe chamada BIOS, tá? Isso aqui não precisa se aprofundar, isso aqui é mais avançado. Outro exemplo
de uma BIOS mais antiga, tá? Uma tela mais antiga de setup. Se você não instalar nenhum sistema operacional, o máximo que você consegue ver no computador é isso aqui, tá? Aqui você só configura, você não faz cópia de arquivos nenhum, não faz download de nenhuma música, não assiste aula no YouTube, nada. Só configura o que o computador precisa saber. E quais os principais sistemas operacionais para computadores? Bom, nós temos o Windows, tá? Que é um software proprietário da Microsoft. Como assim software proprietário, João? O software proprietário é um programa, tá, de código fechado. Vou botar aqui um CF. O que quer dizer? Que somente a empresa detentora do código-fonte consegue editá-lo, tá? Consegue programar ele e disponibilizar novas versões para o mercado. No caso do Linux, ele é um software livre, tá? E não tem uma empresa que gerencia o software livre, tá? Ele é aberto para a comunidade. Por que software livre? Porque ele é livre para ser editado, tá? Pode-se criar outras versões e publicar essas versões, tá? Desde que siga uma regra estabelecida pela comunidade. Software livre quer dizer que é gratuito? Não, tá? Só quer dizer que o código é aberto. Pode ser pago ou pode ser gratuito. A maioria dos sistemas operacionais Linux são gratuitos. E temos o macOS, que é o software proprietário, ou seja, o sistema operacional proprietário da Apple. Segue a mesma linha da Microsoft. Esse sistema operacional é mais comum em computadores fabricados pela própria Apple. Você não encontra ele para fazer download e até encontra em sites que disponibilizam download de software pirata. Mas para fazer esse sistema operacional funcionar em outro computador que não seja um Apple, você vai gastar muito dinheiro, tá? Então não vale a pena. E os principais sistemas operacionais para smartphones? Nós temos o Android, que é software livre e é desenvolvido pela Google. Ele é o sistema operacional de celular mais utilizado na atualidade. Temos o iOS, que é um software proprietário da Apple, que é utilizado nos iPhone, tá? E temos o Windows Phone, que é um software proprietário da Microsoft, tá? Ele foi descontinuado, a Microsoft não dá mais suporte ao Windows Phone, mas ainda existem alguns celulares que utilizam ele, tá? Celulares Microsoft Lumia. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima aula. Tchau!